Agência Sindical apresenta Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Muito bem, começamos mais um programa Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Hoje é 19 de julho de 2018 e muitos fatos importantes para o movimento sindical estão ocorrendo. Antes de falar do programa de hoje, que recebe a Cleonice Caetano, diretora de Assistência Social e Previdência do Sindicato Comerciário São Paulo e secretária nacional de Saúde e Segurança no Trabalho da UGT, minha amiga Cleo, mulher batalhadora, que a gente conhece e respeita há tantos anos, eu queria dar uma informação. Acaba de acontecer em Brasília, a Convenção Nacional do Movimento Sindical do PDT, Partido Democrático Trabalhista, partido fundado por Leonel Brizola. O João Guilherme Vargas Neto está me ligando agora aqui, mas eu estou no ar, acho que ele esqueceu que eu estou no ar. Um abraço, João Guilherme, depois eu falo com você. Bom, e o que ocorreu nesse encontro? O movimento do PDT levou um documento de 12 pontos que diz assim: o trabalho no centro do desenvolvimento, o emprego no centro do desenvolvimento. E esse documento será oficialmente entregue ao Ciro Gomes amanhã na convenção do PDT, que deverá homologar o Ciro como candidato do partido à presidência. Mas o fato mais importante, esse fato é importante, é que todas as centrais sindicais compareceram e entregaram ao Ciro Gomes a agenda prioritária da classe trabalhadora. E disseram para o Ciro o seguinte: não dá mais para o Brasil ficar nessa política neoliberal de desmonte do Estado, de entrega do patrimônio público para o capital estrangeiro e de ataque aos direitos dos trabalhadores, como vem fazendo Michel Temer, que tem 0% de aprovação entre os trabalhadores. E segundo Miguel Torres, com quem eu falei agora há pouco, presidente da Força, e também falei com o Josinaldo de Barros, o cabeça do Metalúrgico de Guarulhos, o Ciro foi muito receptivo a essa ideia da agenda das centrais e reafirmou aquilo que ele havia dito no 1º de maio da UGT e também depois na Força Sindical, que a lei trabalhista é selvagem e tem que ser mudada. Portanto, é um dia propício aos trabalhadores e esperemos, né, que, caso o Ciro se viabilize como candidato e tenha êxito, uma vez no poder, cumpra os compromissos com os trabalhadores. Então, vamos ser otimistas. Cléo, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. E como é que está o Patá? Está melhorando, está um pouco afônico hoje, por isso que ele não pôde estar aqui, né, essa conversa contigo, mas está melhor. Bacana. A Cléo está aqui por várias razões, mas a principal razão é porque o Sindicato dos Comerciários de São Paulo fica no Vale do Anhangabaú, aqui no centro, é o maior sindicato comercial do Brasil, provavelmente das Américas. O sindicato tem um projeto chamado Vaga Social, e abriu um grande número de vagas de emprego em diversas funções do comércio, em diversas empresas, e milhares de pessoas compareceram ao Vale do Anhangabaú à procura de uma vaga, de uma ocupação no mercado de trabalho, no mercado formal. No mercado informal, evidentemente, que os outros expedientes. Então, eu queria muito conversar com a Cléo sobre esse assunto, e dizendo que antes dela falar, explicar o que é isso, também dizer que nós temos a nossa jornalista da agência sindical, Ariane Soares, aqui em todo o Repórter Sindical. Tudo bem com você, Ariane? Tudo bem, João Franzin. Muito boa noite a você. Boa noite, Cléo. Prazer tê-la aqui no programa. E você, internauta, que nos acompanha também no Repórter Sindical na Web, nós temos aqui, um espaço para você, então participe enviando perguntas através do nosso Facebook. Estamos ao vivo pelo Facebook João Franzin, em facebook.com/João Franzin, e também no Facebook da Agência Sindical. Você também pode mandar pergunta através do nosso WhatsApp 011 São Paulo, né? 011 97471 9071. 97471 9071. Esse é o telefone da Agência Sindical. E então, mande sua pergunta pelo WhatsApp, participe também você do programa. Muito bem, Cléo, a TV mostrou em cenas aéreas aquela fila enorme de gente procurando vaga, mas o que exatamente o sindicato promoveu, o que exatamente aconteceu no Vale do Anhangabaú e qual é exatamente o objetivo?
Bom, o sindicato, como você mesmo colocou, um dos maiores, né, aqui no Brasil e das Américas, ele tem um trabalho social, tá, já ao longo dos anos. Sim. E esse trabalho, como você colocou, a vaga social, ele já acontece já há 4 anos e algumas empresas elas já vêm sendo parceiras, disponibilizando vagas, né? E nós, os candidatos, as candidatas a participarem das seleções dessas vagas. E muitas pessoas já foram empregadas, já se recolocaram no mercado de trabalho através desse trabalho da vaga social. E o nosso presidente Ricardo Patá teve uma brilhante ideia de potencializarmos esse trabalho. Sim. E então, nós buscamos vagas com diversas empresas, tá? Parceiras, já as parceiras e outras empresas do comércio, né? Comércio, em vários setores do comércio. E nós conseguimos juntar 1.800 vagas. Foi da forma que foi colocado, né, todos os anúncios, 1.800 vagas. E nós fizemos, então, um mutirão de emprego. Tá. Só que para nós foi realmente... esperávamos muitas pessoas, sabemos como está a nossa realidade, a quantidade de pessoas desempregadas que chegam a mais de 13 milhões. Mas foi um espanto para nós chegarmos na segunda-feira e temos pessoas desde a noite do domingo dormindo para poder garantir uma vaga. Naquele lá descampado. Exatamente. Dormiram muitas pessoas para poder garantir. E aí pegava uma senha, fazia uma ficha, como é que era o procedimento? Porque como nós anunciamos, era o momento de passar por uma seleção de emprego. Tá. Porque num mutirão, não tem como a empresa contratar de imediato. Claro. Mas ela faz toda uma avaliação, muitas empresas fizeram algumas entrevistas. Sim, sim. E muitas pessoas já saíram encaminhadas para uma seleção já para a empresa. Tá. Então, nós distribuímos senhas, porque quando nós achávamos que iríamos ter ali umas 2.000, 3.000 pessoas. E quantas chegaram? Nós distribuímos muito próximo de 7.500 senhas. Puxa vida. 7.500 senhas nós distribuímos e quando nós percebemos que nós não iríamos dar conta de, na segunda-feira, atendermos todas aquelas pessoas, nos reunimos e falamos, não, vamos confeccionar as novas senhas e vamos dividir em blocos de dias. E que essas continua pessoas hoje, sejam. por exemplo, hoje de quinta-feira teve? Teve hoje, nós temos segunda, terça, quarta, hoje quinta, teremos amanhã e irá o atendimento até quarta-feira. Tá, quer dizer que mais de uma semana. Sim, mais de uma semana. Agora, Cleo, me diga uma coisa. Eu cheguei lá numa vaga, sei lá, de vendedor numa loja do bairro aqui de São Paulo, de Pinheiros. E loja de móveis, lá em Pinheiros tem muita loja de móveis na Teodoro Sampaio. Aí eu pegava uma senha. Perfeito. E eu era atendido dentro do sindicato, numa sala, Sim. numa tenda? Como é que era feito o atendimento? O sindicato, nós disponibilizamos vários espaços, várias salas, Tá. e as empresas foram, então, acomodadas, cada uma em uma sala, para poder fazer o seu atendimento, a sua pré-seleção. Tá. A empresa que estava disponibilizando maiores números de vagas, nós disponibilizamos um espaço maior. Teve empresa que necessitou de equipamento de computadores. Tá, sim, disponibilizamos também. Tá. Então, nós adequamos todos os espaços para as empresas parceiras que estavam dando a oportunidade de emprego para quem estava lá. Então, essa pessoa recebia a senha, adentrava o sindicato, sempre a gente procurando acomodar todos, para sentando, a água, colocamos banheiro químico e passava por uma triagem, porque cada empresa tem um perfil. Sim. Então, nós não podíamos e um modo, mandar... né, de fazer a seleção. Exato. Né? Então, nós não podíamos mandar uma pessoa que nunca trabalhou no caixa para uma empresa que não tinha vaga para caixa. Então, foram um grupo de pessoas preparadas para poder fazer essa triagem com os currículos. Sim. E nós encaminhávamos para as empresas. Então, nós tínhamos lá toda uma relação onde estava cada empresa. Tínhamos em todos os andares que nós tínhamos as salas com as empresas, tínhamos pessoas para estar dando encaminhamento, para que ninguém ficasse perdido, né, não ficasse sem saber para onde se encaminhar. O Cleonice Caetano, diretor de Assistência Social e Previdência Sindicatos Comerciais São Paulo e secretária nacional de Saúde e Segurança no Trabalho da OGT, minha amiga que nós convivemos há tanto tempo. Aqueles trabalhadores que ali estavam, homens, mulheres, solteiros, casados, jovens, outros mais velhos, eles pagaram alguma taxa ou foi gratuito? Totalmente gratuito, inclusive para as empresas. Tá. As empresas não tiveram custo nenhum
E não tem, todo o nosso processo do Vaga Social não tem nenhum custo. Quer dizer, o sindicato não funcionou como uma agência de emprego tradicional? De forma alguma, muito pelo contrário. Porque as empresas, nós sabemos que nas agências de emprego, paga-se uma taxa para cada pessoa contratada. É verdade. Então, o intuito do sindicato em trabalhar nessa parceria com as empresas, nesse projeto, é que as empresas não tenham esse custo e possam contratar mais pessoas. Bacana, bacana. Muito bom. Cléo, o senhor vai me dar licença um instantinho, nós vamos voltar a falar do projeto Vaga Social, dessa iniciativa inteligente, inclusiva, né, dos sindicatos comerciais de São Paulo, humana, que não só ofereceu as vagas, como propiciou condições dignas para as pessoas fazerem as suas inscrições, etc. Vou pedir licença um instantinho, porque nós temos o momento do Fala Diese, que é uma mensagem enviada pelo coordenador técnico de Diese, uma pessoa de extrema responsabilidade, muito qualificado, que é o Clemente Ganslúcio, meu amigo Clemente. Vamos ouvir a mensagem do Clemente e voltamos já já com a Cléo dos Comerciários de São Paulo. Vamos lá? As centrais sindicais promoverão no dia 10 de agosto o Dia Nacional de Mobilização e Paralisações. O objetivo é dar um basta a esse conjunto de medidas e iniciativas que desmobilizam a capacidade produtiva da nossa economia, promovem uma regressão industrial muito grave, reduzem o número de postos de trabalho, ampliam o desemprego para mais de 13 milhões de trabalhadores e trabalhadoras que hoje se encontram desempregados, uma força de trabalho subutilizada de mais de 14 milhões de pessoas, precarização, fragilidade, insegurança no trabalho, além do arroxo salarial, do alto custo de vida, da queda da qualidade dos serviços públicos em educação, saúde, segurança. Para tudo isso é preciso dar um basta e é preciso afirmar, como se faz por meio da agenda prioritária da classe trabalhadora, documento no qual as centrais apresentam um conjunto de propostas para a retomada do crescimento econômico, para a promoção do desenvolvimento social e principalmente para que nós tenhamos uma organização econômica capaz de gerar um ambiente de justiça social, de qualidade de vida e de bem-estar. São esses os desafios que as centrais querem colocar em um grande movimento, Dia Nacional do Basta, dia 10 de agosto, em todo o Brasil. Muito bem, voltamos com o repórter sindical Mundo Trabalho no Ar, hoje recebendo aqui a simpaticíssima Cleonice Caetano, que é dirigente dos Comerciários de São Paulo e também da UGT. Estamos falando do projeto Vaga Social, muitas pessoas viram até no Jornal Nacional, depois eu quero conversar um pouquinho sobre essa repercussão, viu o Patá falando lá, falou muito bem por sinal, o Ricardo Patá, presidente do sindicato, e a Cléo vai contar detalhes depois aqui para a gente. Eu passo agora a nossa Ariane Soares para que ela faça perguntas dos nossos internautas, telespectadores, dos que nos acompanham aqui no Repórter Sindical. Antes de dizer que o programa, neste momento, está sendo exibido pela internet, pelos meios que a internet propicia, hot site da agência sindical, Facebook, etc., etc., mas sábado passará na TV Comunitária de Guarulhos, das 19... Bom, por isso eu lembro o horário aqui. Eu tenho marcado aqui. E também na terça-feira passará na TV Comunitária do Distrito Federal, a TV DF. Aí depois eu pego os horários que hoje eu esqueci. Já estou meio velho assim, começo a esquecer as coisas importantes. Ariane Soares, perguntas para a nossa convidada Cléo. Vamos lá? Vamos dar início com a pergunta do Miguel Torres, presidente da Força Sindical, Sindicatos Metalúrgicos de São Paulo e também da Confederação da categoria. Ele, antes de tudo, ele parabeniza a iniciativa e pergunta: o que o Brasil precisa fazer para voltar a ter um nível de emprego civilizatório? Olha, Miguel, muito obrigada, né, por essa oportunidade. Ele esteve no sindicato para parabenizar pessoalmente o nosso presidente Ricardo Patá. Né? Ele foi lá, né, com toda a agenda que nós sabemos que ele tem, mas ele esteve lá pessoalmente. Ele fez questão de ir, porque realmente ele viu a credibilidade que o sindicato tem e que fez um trabalho realmente para melhorar as condições da nossa população. Miguel, olha, eu vejo que
se nós tivermos uma parceria, porque eu acho que hoje as empresas pagam impostos demais. Sim. Né? São muitos impostos. Isso muitas vezes inviabiliza as contratações de mais mão de obra. Acho que nós temos que continuar brigando por para redução de taxas, de impostos e também nós temos que estar investindo na questão da educação, Sim. da formação. Nós tivemos essa visão com esse projeto, com o mutirão, da dificuldade da contratação por conta da falta de formação dos nossos, sim, dos candidatos, das candidatas. Puxa vida. Foi muito difícil. Então, eu acredito que se o movimento sindical der continuidade nesse momento crítico que nós estamos vivendo, com a reforma trabalhista, com o desmonte que está sendo feito no movimento sindical, acho que o sindicato tem, eu acredito, tem aí uma fatia muito importante hoje de entrar voltar a ter a credibilidade da população, e da classe trabalhadora. Eu acho que com isso nós vamos poder voltar a ter mais emprego, mais credibilidade, visibilidade, e isso eu acho que o movimento sindical tem hoje como prioridade. Perfeito. Nós sempre nos unimos nessas lutas e eu acredito que vamos continuar unidos cada vez mais. Então, acho que melhores empregos, nós temos que ter essa parceria. Muitas pessoas acham que o movimento sindical é um movimento ainda hoje que tem que ficar batendo nas empresas e no governo como um todo. Não. Nós temos que saber qual é o caminho que nós temos que seguir para a união. Perfeito. Tá? Acho que dessa forma nós vamos conseguir melhores condições de trabalho, mais empregos dignos, lógico. Bacana, bacana. Ariane Soares, temos mais perguntas para a nossa convidada, a Cleo, dos comerciários de São Paulo e da UGT? Você quer que eu vá tocando por aqui? Não, temos perguntas sim. Vamos então encaminhar agora a pergunta do Robson Jugazola. Habituê, que já faz parte do protocolo. Aliás, falei com ele anteontem. Mandar um abraço para o Robson. Obrigada, Robson, pela pergunta. Robson, jornalista da Fê Comerciários. Ele diz assim, você vê a possibilidade desse modelo de mutirão para emprego ser adotado por outros sindicatos e também outras categorias? Um abraço. O Robson, sempre quando eu vou também, né, na rádio, ele manda as perguntas e é muito importante, porque dá a possibilidade de colocarmos a importância de replicarmos o que é bom. Sim. Não é mesmo? Então, óbvio que nós, como sindicatos comerciários, Ricardo Patá, nós tínhamos sim esse objetivo de dar essa visibilidade, mas eu vejo, inclusive na presença do Miguel, eu falei que é muito importante que possamos outras categorias replicarem, as centrais sindicais, né, dentro dos seus associados, os sindicatos filiados, replicar sim. Eu acho que com isso, cada categoria, buscando as empresas que representam os seus trabalhadores, fazendo esse mutirão, com certeza nós vamos ajudar, porque eu acho que os sindicatos passaram a ter credibilidade fazendo um trabalho conjunto. Então, Robson, com certeza, replicar o que foi feito vai dar bem melhores resultados. Muito bem. Fernando Moro, você desculpa que eu esqueci o horário do programa, tá? Da TV Guarulhos. Você tem anos que eu falo, eu já esqueci. TV Guarulhos, nosso programa será apresentado sábado agora, das 20h30 às 21h30, canal 3 da NET. E também pelo site, né? Que hoje as emissoras têm seu site. TV Guarulhos 3.com.br, tá? E em Brasília, toda terça das 18 às 19 horas, Cléo. Na TV com DF, canal 12 da NET. E também pelo site www.tvcomunitariadf.com. De modo que estaremos... Na internet hoje está no mundo, né? Mas também vai passar pela TV, etc. Com certeza. E aí eles vão replicar lá na agência sindical e tudo mais. Vaga social, vocês fazem uma vez por ano ou vocês costumam fazer mais vezes por ano, depende da demanda? O sindicato, quando eu digo vocês, é o Sindicato Comercial de São Paulo. Sim, sim. Não, o mutirão, como eu coloquei, desta forma, foi o primeiro dentro da instituição. Mas, porém, o Vaga Social, ele já existe há 4 anos, já existe há 4 anos, e nós fazemos esse trabalho diariamente. Tá. Hoje nós temos empresas que já fazem a sua seleção dentro do sindicato, ocupando o espaço do sindicato. Tá. Nós temos empresas que a sua central ou não tem espaço, ou é muito distante,
E quando nós começamos a conversar para essa parceria, eles viram a oportunidade, inclusive dos candidatos, das candidatas, não terem que se deslocar e gastar tanta questão com a condução. Claro. Então, empresas que têm... ali é na beira do metrô, em Agabaú, metrô, né? Terminal Bandeira, sim, então é sim, tudo muito fácil. Próximo. Então, algumas empresas gostaram e falaram assim, olha, se eu tiver um espaço aqui, eu venho fazer a seleção aqui. Nós entramos em contatos com os candidatos, as candidatas que deixaram os currículos conosco, tá? e trazemos os candidatos. Porque, às vezes, a seleção que eles vão fazer é muito distante. É uma rede de lojas, que tem lojas em vários lugares, em vários municípios de São Paulo. Tá. Então, o central para eles fazerem a seleção é o ideal. Mas é um ganho de logística extraordinário. Perfeito. Né? Então, é diário esse nosso trabalho há 4 anos. Por exemplo, se eu sou um trabalhador comerciário, ou quero ingressar no comércio, estou em busca de uma vaga, eu posso bater lá no sindicato amanhã? Com certeza, pode. E que documentos que eu devo levar? No primeiro momento, o currículo. Leva um currículo. Leva um currículo. Por que vaga social? Porque em determinado momento, quando nós começamos a ver aquele contingente de pessoas que homologavam no sindicato, o que hoje, a questão da reforma, já não temos tanta demanda, né, tanto fluxo, a assistente social, nós temos um grupo né, de profissionais dentro do departamento. Ela falou, por que nós não pensamos em estar já conseguindo emprego para essas pessoas que estão vindo homologar? Sim. Então, começamos a pensar... Seria uma reocupação, exato, um reingresso ao mercado de trabalho. Então, em primeiro momento, era só a vaga social. Que bacana. E como o sindicato tem esse trabalho da inclusão social, da questão racial, LGBT, quanto trabalho infantil, escravo, então, por esse motivo do vaga social. Entendi. Porque nós pensamos na questão da inclusão da mulher no mercado de trabalho, da questão da população negra, né? Porque todos sabem que o sindicato é pioneiro nas cláusulas de negociação de cotas. É verdade. Não é? Então, e aí surgiu. Começamos devagar, não fizemos muita divulgação, porque nós não tínhamos uma estrutura. Sim, até porque vai aprendendo aos poucos também. Né? Então, no início, nós procurávamos as empresas para captar as vagas. Hoje, as empresas já nos procuram para disponibilizar as vagas. E eu tenho certeza que depois desse mutirão já vem ocorrendo. Tá. Várias empresas já ligaram ofertando vagas. Que bom. Quando assistiu né, na rede televisiva o mutirão. Deu mídia, né? Isso. Então, assim, já temos há 4 anos já trabalhamos. Então, a pessoa leva o currículo e a gente encaminha para o emprego. Bom, quero parabenizar os companheiros que trabalham na comunicação do sindicato, inclusive meu amigo tantos anos, Mauro Ramos, porque certamente eles ajudaram a fazer essa conexão entre a entidade e a mídia, né? Isso ajuda muito. Depois você vai falar um pouquinho sobre o Jornal Nacional. Eu só falo mal da Rede Globo, que hoje nós vamos falar bem, tá? Pelo menos uma vez. Uma vez na vida, tem uma exceção. Nós temos uma reportagem, me avisa o implacável diretor Eduardo, que nós fomos ao Sindicato Metalúrgico de Osasco, aqui na região oeste, vizinha aqui a São Paulo, né? Dia 16, acho que foi segunda-feira, e conversamos um pouco com antigos e atuais dirigentes, rememorando os 50 anos da histórica greve da Cobrasma. E eu, toda vez que eu falo da Cobrasma, eu fico até emocionado, porque eu me lembro do Zé Ibrahim, né? Poxa Zé, grande Zé, hein? Faz tanto da falta. Com certeza. Então, eu estive lá e estava meio cansado, um dia meio assim, exaustivo, mas fizemos lá o dever de casa. Vamos ver como é que ficou a reportagem. Podemos chamar? Pode ser? Na noite de segunda-feira, 16 de julho, o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região reuniu antigos e atuais dirigentes para rememorar os 50 anos da histórica greve na Cobrasma. Diversas autoridades também participaram. Um fato para a gente bastante importante, né? Uma marca na história do nosso sindicato e do país, e que a gente consegue reunir algumas pessoas daquela época. Né? Lamentavelmente, muitos companheiros daquela época já não estão entre nós. E a ideia é que, num momento tão oportuno como esse, onde os direitos dos trabalhadores estão sendo dilapidados, é importante que esses eventos instiguem os demais trabalhadores a permanecerem na luta, a estarem fortes numa luta que com certeza será tão difícil quanto aquela. A construção da greve é que foi um tanto
importante no sentido de conscientização dos trabalhadores, da divulgação do enfrentamento que tinha que ser feito com a ditadura, entende? E a participação dos movimentos gerais. Osasco teve uma participação importante nesse processo de aglutinação e de construção do processo da greve. E a ideia era fazer a greve, enfrentar o arroxo, né? Enfrentar a questão vamos dizer assim, onde as fábricas, entende? Tinha todo um processo de repressão. Então a ideia juntou várias coisas, entende? O arroxo, a repressão, a ditadura e o movimento importante que tinha junto com os estudantes, junto com todas as, vamos dizer assim, os segmentos e ia se construindo também a ideia com os segmentos populares. Depois do golpe, nós entendemos que era necessário fortalecer os comitês de fábrica dentro das empresas, criar uma vanguarda que estivesse dentro da fábrica, que estivesse protegida pela clandestinidade face aos patrões, embora se devesse participar também tanto dos sindicatos quanto da comissão de empresa, mas era necessário uma organização mais forte. Bom, para essa organização era necessária uma formação política dos quadros. Então, aqueles quadros que avançavam mais dentro da fábrica, que se conscientizavam, eram levados em pequenos grupos de 4 ou de 5 para frequência de cursos de formação política. O João, na verdade, ele ficou 3 dias assim sumido, que eu não sabia onde que ele estava, né? Foi numa época que eu sofri muito, porque foi uma época que o Joaquim Miranda foi preso, né? E a Sônia tinha ganhado a filha dela também, né? A Denise Liberdade, né? Que colocou o nome. E nós colocamos o nosso filho de Plínio Marcos, né? Em homenagem ao Plínio Marcos, né? Sim, teatrólogo, né? E, para mim, eu tenho muita honra de ser esposa do João, entendeu? Porque eu sofri muito, né? Eu acho que é muito difícil, né? Para uma mulher que não está na fábrica, não participou do sindicato, mas ela participou lá. Muito bem, muito bem. Obrigado a todos que ajudaram a fazer a reportagem e a edição. Nós temos tudo muito correndo, né? Que foi segunda-feira, a nossa estrutura na agência sindical é uma estrutura muito pequena e modesta, mas fizemos a tempo. E, Cléo, sabe uma coisa que me chamou a atenção? Né? Eu conversei com muitas senhoras, várias viúvas de trabalhadores, uma delas, inclusive, nasceu a filha durante a greve, né? E elas me falaram da solidariedade que havia entre as famílias de grevistas os trabalhadores e a própria coletividade. Essa ideia da solidariedade é uma ideia sindical, né? Não tem nada mais solidário que o sindicalismo, né? Não, não tem. Eu vejo assim que é uma coisa que, se você fica sabendo que um sindicato está passando por uma questão de desmonte, as outras categorias, outros sindicatos já se unem. Né? As pessoas são, por mais que as pessoas possam dizer que exista rivalidade, né? Não é que existe a rivalidade, existe pontos de vista. Sim, sim. Né? Existem opiniões contrárias, que bom que a gente possa discutir e chegar num senso comum, né? Sim, sim. Em algo que a gente possa estar encaminhando. Mas eu acho assim, realmente eu acho que a solidariedade existe de uma forma assim, muito forte no movimento sindical. Que bom. Uma coisa que nasceu mesmo. Não, eu acho que para você falar de movimento sindical, você tem que conhecer a história do movimento sindical. Quando hoje as pessoas fazem crítica, eu pergunto, conhece a história? Você já buscou, já pesquisou? Porque você não pode falar de algo que você não conhece. Correto, corretíssimo. Então... Bacana, bacana. Bom, eu quero aqui registrar algumas participações do Eduardo Patá, meu amigo no Facebook, a gente vive fazendo brincadeiras lá na rede, né? Mandou um abraço, obrigado, retribuímos um abraço, a Cléo também. Obrigada. O Ramalho da Construção, Ramalho, deputado estadual, né, do PSTB, presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil aqui de São Paulo, um sindicalista reconhecido, atuante. E eu quero mandar um abraço aqui, aproveitar, eu sou do interior, na minha cidade não tinha rádio.
Então tinha um alto-falante em cima da igreja. Aí mandava um recado lá ao serviço do alto-falante. Eu nasci em Oriflama, perto indo lá já depois de Rio Preto, em sentido Pereira Barreto, Ilha Solteira. E naquela época tudo era muito precário e etc. Então a gente utilizava esse sistema de falar pelo serviço de alto-falante da igreja. Né? Então eu quero aproveitar o alto-falante e mandar um abraço para o doutor Aroca. Zé Carlos Aroca, que eu encontrei hoje, né? Fazia tempo que a gente não conversava. E já combinei uma gravação terça-feira com ele no Sindicato dos Hoteleiros para ele falar de várias conquistas que a entidade obteve na justiça. Para você ver, eu estava conversando com o Calazans, o presidente, o Calazans disse, quando eu trabalhei no Hotel Jaraguá, a gente comprava o paletó do garçom porque a empresa não fornecia. Ocorre que naquela época as pessoas fumavam no restaurante, então o garçom precisava praticamente lavar o paletó a cada 2 dias, ainda mais se fosse paletó branco, ele ficava tudo esfumaçado, fedendo cigarro. E aí eles tentaram conseguir por negociação, não conseguiram, foram à justiça e os garçons hoje usam, a empresa é obrigada a fornecer uniforme, inclusive paga uma taxa para lavar os uniformes por causa da luta sindical. Então eu digo isso em reforço ao que você falou. Há muitas críticas ao sindicalismo. Por exemplo, dia 29 de junho, os ministros do Supremo foram injustos com o movimento sindical, reconheceram a legalidade do fim da contribuição sindical, confundiram o sindicato com a associação. Sinceramente, teve juiz que só falou besteira lá durante a sua fala. Me desculpe falar de um ministro do Supremo, eu gostaria de exaltar, né, Vossas Excelências. Quantos daqueles um dia entraram no sindicato? Acredito que nem. Entendeu? Então como é que eu posso julgar e ter um senso crítico e um discurso veemente contra alguma coisa que eu não conheço? Eu estou dizendo, se tem um caso aqui simples, eu trabalhei muitos anos para o Sindicato dos Textos de Americana, Sindicato da Borracha. Naquela época, quando a gente conseguia, Cleo, a geladeirinha, sabe essa geladeirinha que você aperta, sai o esguicho d'água? Sim. Quando a gente conseguia uma geladeirinha numa fábrica, numa cidade quente... bebedouro, né? O bebedouro, né? Aquilo era um avanço extraordinário. Quando conseguia, por exemplo, armário para as mulheres colocar as suas bolsas lá, as suas coisas, naquelas épocas que a mulher precisa de ter seus apetrechos, puxa, era uma alegria. E o sindicato lutava para conseguir. Aí vem qualquer desavisado, qualquer um, digamos, desinformado e faz críticas infundadas, nós não podemos aceitar. Não Bom, mesmo. Feito o sermão aqui, vamos passar as perguntas. Né? Sermão, toda missa tem sermão aqui. Lógico, tem que ter. Temos que colocar os internautas aí para pensar. Claro, né? Claro, da discussão que nasce a luz, já diz o ditado. Ariane Soares, você está estreando o microfone hoje aqui. Eu também estou estreando aqui. O microfone a gente usa de lapela, mas deu um tilt qualquer aí, faz parte do show. Que perguntas que nós temos para a nossa Cleo? Tem uma pergunta da Carolina Rui, jornalista também, coordenadora do Centro de Memória Sindical, mandou pelo WhatsApp. Ela diz assim, foi excelente essa ideia do mutirão de empregos. Os sindicatos comerciários estão de parabéns. Vocês estão pensando em outras ações desse tipo para incentivar a sindicalização? Opa! Sim. Eu não falei na sindicalização, foi bem que a Carol lembrou, foi muito bem, Carol. Carol, obrigada pela oportunidade de falar dessa questão da sindicalização. Sim, porque se nós sabemos hoje que para fortalecer mais, né, lembrando o desmonte que está sendo, né, colocado no movimento sindical, nós precisamos sindicalizar. Sim. Então, óbvio que dentro do intuito do mutirão é mostrar para as pessoas, para a classe trabalhadora, mesmo que esteja desempregada, da importância de estar afiliado ao sindicato. Então, não é só nós vamos conquistar um emprego para essas pessoas, mas também mostrando qual é o papel do sindicato. Sim. Não um papel assistencialista, sim, mas de busca de direito. E de organização, né, da base. Exatamente. Falei, gente, olha, eles estão tendo a oportunidade de conhecer a estrutura sindical, vendo que o sindicato não é somente o que estão falando, que só falam mal, infelizmente, né, a rede televisiva, e o intuito, inclusive em conversa com as empresas, né, já falando para as empresas que nós temos sim, e temos tido essa oportunidade
de falar com as pessoas que estão, inclusive, na sala de espera, olha, a importância de se sindicalizar, a importância da contribuição, porque só dessa forma o sindicato vai continuar tendo forças para fazer a negociação. E todos os direitos que você colocou, de quanto se era importante conquistar um bebedouro, um armário para nós mulheres, e todas as conquistas, que eu acho que é tão importante que os sindicatos tenham oportunidade de falar das suas conquistas, né, e hoje e atualmente, para que as pessoas saibam que se o sindicato um dia simplesmente se extinguir, vamos voltar a séculos atrás, onde, infelizmente, já estamos tendo isso, de negociação entre patrão e trabalhador, e nós sabemos que sempre quem sai perdendo. Então, o intuito do mutirão é, sim, mostrar para a sociedade a importância que é estar sindicalizado, e o sindicato não é só brigar por salário, por alguns direitos, sim, brigar por uma cidadania justa pelos direitos, e manter os direitos e conquistar novos direitos. Perfeito, perfeito. Eu queria falar em sindicalização, mostrar a carteirinha, eu sou sindicalizado, tá? Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo, Rego Freitas 530, sobre loja. Desculpe, eu sou matrícula 668. Eu acabei meu estágio na Folha, no dia seguinte fiquei sócio. Ah, é? E desde então sou associado lá da gloriosa entidade que teve como grande presidente, ícone, o Audálio Danta, recentemente falecido, meu grande amigo. Muito bem, nós temos agora um intervalo, vou pedir licença a Cléo, né, diretora do Sindicato Comercial de São Paulo da UGT, para uma mensagem do professor Oswaldo da CNTEC, que, se não me engano, ele fala sobre assembleia, sobre... Eu não me lembro exatamente sobre o que fala o professor Oswaldo. É para isso que tem a reportagem. Aí passa a matéria e a gente vê e depois a Cléo comenta. Pode ser? Vamos lá? Se uma Assembleia de Trabalhadores tem poderes para destituir um presidente de entidade, para votar a favor ou contra uma convenção coletiva de 100, 120 itens, por que ela não teria poderes para estabelecer um índice de custeio, professor? Por que ela pode uma coisa e não pode outra? O patrão necessita fazer um jogo de horas em função da época, do momento, se é sazonal, se não é sazonal aquele trabalho, enfim. Senta-se com o patrão e empregados, de que forma? Numa assembleia. A assembleia decide, aquilo é cumprido. Pelo menos esse bom senso nós estamos esperando do STF, porque um dos itens é a análise pedido pela ABERT, se a Assembleia tem todo esse poder ou não. A expectativa, eu prefiro nem dar, porque eu sempre fui uma pessoa que imaginei que o STF era o guardião da Constituição. E como ele não seguiu as regras que a própria Constituição dá para o sindicalismo, chamou os sindicatos de meras associações, eu fico com receio que daqui a um pouco a Assembleia terá um valor relativo. O movimento sindical tem se posicionado no sentido de dar todo o poder à Assembleia, como sempre foi. É uma Assembleia que determina uma greve, é uma Assembleia que termina com uma greve, é uma Assembleia que determina o aumento salarial, é uma Assembleia que determina a redução salarial, cuida diretamente da vida do trabalhador. Só falta agora eles impedirem que salve a alimentação da entidade sindical através de dizer que ela é seletiva. Para umas questões prevalece, para outras não. Aí seria o caos, a injustiça geral pelo STF. Muito bem, voltamos com o repórter sindical. Hoje é Cleonice Caetano, Cleo, diretora dos Comerciários de São Paulo e da UGT. Cleo, o professor Oswaldo falou que a Assembleia precisa ter poder. Ou tem poder ou não tem, né? Por que ela pode, por exemplo, definir uma convenção coletiva de 100, 110 itens e não pode estabelecer o custeio? Eu achei correta a fala dele. Nossa, muito correta. E a Assembleia sempre foi e deve continuar soberana. Sim. Não é mesmo? O que ela decidiu não se pode mudar. E hoje,
temos que levar a conscientização à classe trabalhadora da importância de participar dessas assembleias. Tá. E de que realmente colocar o que é que eles querem. E, infelizmente, ainda hoje, em muitas assembleias, o medo de perder seu emprego, Sim. o medo, né, de ficar sem... Da repressão patronal tem levado os trabalhadores a votarem, tá? Até contrário às suas vontades. Sim. Votarem a favor da retirada dos seus direitos. Sim, sim. O Sindicato dos Comerciários tem hoje feito muitas assembleias, inclusive, dentro dessas assembleias, a oportunidade que os sindicatos têm que ter de falar qual é a importância da contribuição deles para que o alimento, como colocou o professor, dos sindicatos, para que ele não se extingua. Sim. Então, acho que temos que continuar nessa batalha, porque a Assembleia tem que continuar soberana. Tá. Porque, então, não tem razão de ter Assembleia. Perfeito. Não é mesmo? Perfeito. Agora, se o Supremo possa decidir o contrário, então, realmente vai ficar meio que difícil da gente continuar. Mas eu acredito que os sindicatos ainda continuam com força e as assembleias também. Os sindicatos têm que saber como fazer com que essas assembleias ocorram e que realmente seja mantido o que for decidido nessas assembleias. Sim. Olha, a proposta do Supremo Tribunal Federal, a Alta Corte da Justiça Brasileira, houve a decisão no dia 29, mas o acórdão, né, que é a peça final da decisão, não foi ainda produzido, ao que me consta, e será o ministro Fux. Né? Ele é o relator que produzirá. Né? A gente espera que ele tenha razoabilidade, bom senso e reconheça o poder das assembleias. Até porque, Cléo, eu moro num prédio, não sei se você mora em prédio. E lá no meu prédio, eu sou conselheiro, tem um síndico, eu sou conselheiro. A Assembleia decidiu, está decidido. Sim. É regra. Você não foi na Assembleia porque você não quis. Exatamente. É afixado o edital, tem dia, horário, tem hora para começar, hora para terminar, tem hora do dia. Mas eu não... Meu compadre, se não foi na Assembleia, não reclame. Então, a soberania da Assembleia, o coletivo, não pode ser subjugado pelo interesse ou uma eventualidade de um interesse pessoal, de uma coisa desse tipo. Então, vamos valorizar a Assembleia. Mas vamos falar um pouco aqui do Jornal Nacional, que, para minha surpresa, esteve no sindicato, fez uma longa reportagem a respeito da ação sindical, e o Patá falou, e falou bem, no Jornal Nacional. Você imaginava que a cobertura tivesse esse perfil? Porque geralmente é negativa, eles gostam de falar mal do sindicato, né? Não, na verdade foi uma surpresa, porque a atividade passou em todas as edições da Rede Globo. Sim. SPTV, primeira edição, segunda edição, Jornal Nacional, passou em todos os jornais. Olha aí. E sempre de uma forma positiva. Puxa, né? Dizendo da importância, né? Um dos repórteres falou, olha, isso mostra como é que está a situação do desemprego no país. Ele falou que atitudes como esta, né, do Sindicato dos Comerciários, é muito importante. E ele falou que espero que continue, que outras pessoas venham fazer. Tá. Sabe? Então foi totalmente positiva em todas as instâncias. E as outras emissoras, Bandeirantes, SBT? Bandeirantes, SBT, Cultura, todas cobriram. Inclusive o Fantástico. Poxa vida, olha. O Fantástico esteve que lá. bom, olha, no Fantástico, nunca viu o movimento sindical no Fantástico, Nossa. Né? Em 40 anos de Fantástico, e que positivamente. Bom. Aí, tá vendo? Por isso que nós estamos tomando todo um cuidado, claro. Para realmente eles mostrarem que o trabalho é sério e que ninguém está querendo fazer um boom de especulação. Perfeito, perfeito. Aliás, eu quero avisar a nossa Ariane Soares, Gisele e outras pessoas da agência, para que a gente recupere pelo menos uma parte do Jornal Nacional, com a entrevista com o Patá, e a gente rode lá acho que não tem problema, né? No site da agência sindical, como uma forma também de divulgar aquele momento importante para o sindicato e para um dirigente do porte do Ricardo Patá, o comerciário Ricardo Patá. Do Batalha 13, né? Era lá de Pinheiros, né? Batalha 13 que não existe mais. Ariane, só nós temos pergunta à nossa Cleonice Caetano? Podemos fazer? Podemos, mas antes da pergunta, só gostaria de lembrar que também já subimos ao nosso canal do YouTube hoje uma reportagem com o mutirão e entrevista com o Ricardo Patá. Uma reportagem que a agência fez. Que a agência sindical fez. Tá vendo? Se você quiser assistir, acesse o canal
Agência Sindical no YouTube. Lá já sou o último a saber naquela agência. Mas o trabalho está saindo. O importante é que o povo está trabalhando, produzindo, etc. Então vamos lá, a pergunta de Marcos Verlaine, que também está nos assistindo, ele é jornalista do DIAP. Como estávamos falando de contribuição, ele diz assim: que fazer para superar a crise criada pelo fim da contribuição sindical obrigatória? Olha, pergunta complicada, hein? Quer dizer, a saída, na verdade, até falando um pouco, exemplificando com o que os sindicatos comerciários estão fazendo, não é mesmo? Os sindicatos comerciários, ele tem uma assistência médica, odontológica, ele tem lazer, com colônia de férias, clube de campo. Então, o sindicato está abrindo a possibilidade, já está dando a possibilidade de outras pessoas estarem usando, está fazendo convênio com outros sindicatos que não têm esses serviços. Certo. Tá? Então, com isso, acaba... os sindicatos que não têm esses serviços estão podendo usar o serviço do sindicato dos comerciários, tendo um custo, e dando esse serviço para a sua categoria, e com isso o sindicato comerciário está buscando uma fonte de renda desta forma. Quer dizer, otimizar a sua estrutura. Exatamente. Né, para reduzir despesas. Isso, porque até então, muitos serviços nós não podíamos, né, não é terceirizando, mas oferecendo para outras pessoas parcerias por conta que nós tínhamos toda a contribuição, existia toda uma norma, estatuto. Porém, com a não existência mais dos impostos, né, da contribuição, abriu-se essa oportunidade de estarmos fazendo esses convênios, parcerias com outras pessoas. Agora, é uma forma que nós estamos buscando de sobrevivência. Os sindicatos comerciais de São Paulo têm um centro médico importante ali na Vila Mariana, Vila Clementino, isso. Né? É um prédio, 7, 8 andares, exatamente, não é isso? 9 andares. 9 andares. Tecnologia de primeira. Eu vi que tem muitos equipamentos lá, inclusive para mamografia. Que muitos convênios médicos não têm. E dentistas, né, também. Dentista. Ele tem não só, tem esse prédio, e em todas as unidades do sindicato, todas as subsedes, também tem atendimento médico odontológico. Olha, puxa vida. Então, aí você... É chato ficar falando assim, né? Porque você fica até repetitivo. Imagine, gostaria tanto que um deputado federal, um senador nos assistisse, assim, você que vota contra os trabalhadores, você que não tem dó na hora de cortar a contribuição sindical, será que você não pensa que aquele trabalhador que está sendo atendido nos comerciários de São Paulo, nos hoteleiros de São Paulo, no Sindisport, tantas outras entidades, ele não está desafogando a rede do SUS? O sindicato está fazendo aquilo que era papel do Estado fazer e não faz mal e porcamente. E a paga que nós temos é o corte do custeio. Vocês querem o quê? Jogar todo mundo na vala comum? Transformar isso aqui, como se dizia antigamente, numa biafra? Então, é importante esse depoimento. A Cléo, eu conheço o departamento lá, faz alguns anos que não vou, mas é de uma coisa extremamente respeitável, de qualidade, digno, tudo bonito, os andares são todos coloridos, tudo com decoração, é uma coisa impressionante. Né? O Patá, inclusive, já fez dossiês para poder mostrar qual é o papel que o sindicato vem desenvolvendo. O sindicato atende mais de 200 mil pessoas ano. Puxa vida. Todas essas pessoas estariam na rede do SUS. Sim. Né? E da forma como você colocou, retirada de custeio para o SUS, foi tirado, né? Congelamento também no custeio da saúde pública. E os sindicatos têm dado esse trabalho, e mesmo assim eles continuam ainda querendo o fim do movimento sindical. Perfeito. A questão de classe, não querem a classe trabalhadora organizada, consciente e mobilizada. É a mentalidade de Engenho de Açúcar, Casa Grande, aquelas coisas que tinha antigamente lá antes da escravidão. Ariane Soares, temos mais perguntas para a nossa Cléo Caetano? Vamos encerrar com a pergunta da Sueli Torres, jornalista do Sindicato dos Padeiros, São Paulo. Ela diz assim: o governo Temer mentiu para os trabalhadores, para os brasileiros, quando afirmou que a reforma trabalhista iria gerar milhões de empregos. A situação só piorou, mas seria oportuno que as centrais sindicais seguissem o exemplo dos sindicatos comerciários,
como forma de combater o desemprego e de conscientizar os trabalhadores sobre a importância dos sindicatos na luta pelos seus interesses. Abraço, Cléo, Franzin e a todos da Agência Sindical. Um abraço, Sueli. Obrigada. Muito obrigado, Sueli. Obrigada, Sueli. Olha, nós estávamos, inclusive, hoje conversando sobre isso, quando começamos a verificar a fila, né, os atendimentos que nós estamos tendo, e só atendemos as pessoas que estavam com senha, e quantas centenas de pessoas foram até a porta do sindicato para tentar entrar e passar pela seleção. Então, veja bem, o governo Temer disse realmente que a reforma estaria trazendo mais empregos, estamos vendo que nada disso está acontecendo. E também a faixa etária que estavam nos procurando emprego, não é mesmo? Mas eram mais jovens ou pessoas mais velhas? Muitos jovens, mas também um percentual grande de pessoas com mais de 50, 60 e até de 70 anos. Puxa vida! E essa faixa etária, infelizmente, muitas empresas hoje não estão contratando. Sim. Então, quando o governo atual diz que nós iremos viver até 150 anos, né, me parece que ele falou, né, que a expectativa de vida, nós vamos chegar a 150 anos, se caso venha a reforma previdenciária, que nós iremos trabalhar até 60, 70 anos para nos aposentarmos, como se não tem emprego? Sim. Né? Como se não gerou nenhum emprego? E como se a maioria das empresas hoje não contrata a pessoa na faixa etária acima de 45 anos, 40 anos. Então, como é que nós vamos estar sobrevivendo? Então, a iniciativa do sindicato, como perguntou a Sueli, realmente, pessoal, quem está assistindo, quem viu o trabalho do sindicato, dos comerciários, eu acho que o que é bom tem que ser copiado, claro, né? Claro. Tem que ser reproduzido. Acho que é muito importante que o movimento sindical pense nisso. Olha, eu, evidentemente, defendo o emprego de forma ferrenha, mas agora vou defender o desemprego. O desemprego desses políticos pilantras, deputados que prometem uma coisa, vão lá, votam contra, deputados estaduais, deputados federais, governador, presidente da República. Vamos desempregar essa gente com voto. Usar a arma da cidadania, agora na eleição de outubro, para que eles sintam o que é a pessoa não ter um trabalho, não ter uma renda. É claro que eu estou falando no sentido figurado, porque essa gente já está tudo com a vida arrumada e quer que se dane. Mas vamos limpar o ambiente e colocar gente que presta no lugar dessa corja. A imensa maioria é contra o povo brasileiro e eu não estou fazendo nenhuma injustiça aqui, porque quando você pega as votações que o DIAP nos passa, o DIES, etc., sempre vota a favor do capital e muito raramente dão um voto a favor do trabalho. Então, se eles votam contra a gente, agora é justo que a gente utilize o voto para fazer um limpa naquele Congresso Nacional, especialmente. Bom, me avisa o Edu que temos aqui nós temos um momento, que é o arquivo sindical. A gente tem muito material de audiovisual gravado na agência e é uma colega minha, que é uma jornalista, Rose Nogueira, e concedeu uma entrevista na agência sindical em 2014, que falou sobre a época da ditadura, a repressão que ela sofreu. Ela não era engajada, ao que me consta, em nenhum movimento, nenhum partido clandestino, coisa assim, mas também sofreu uma grave repressão. Vamos ver o que tem a Rose Nogueira a dizer. Vamos lá? Arquivo Sindical. A história vivida do sindicalismo brasileiro. Presidente do grupo Tortura Nunca Mais, a jornalista e diretora do sindicato da categoria, Rose Nogueira, conta ao Câmera Aberta um pouco sobre a finalidade do grupo. Olha, o grupo Tortura Nunca Mais foi fundado no tempo em que as torturas eram tão banais na repressão política aqui no Brasil, que matou o nosso companheiro Vladimir Herzog, não é? Em 75. Mas, desde o começo de 64, as torturas existiam no Brasil. E se a gente pensar bem, vamos voltar, tem uma cultura da tortura na elite brasileira, não é? Desde a escravidão, não é? Um negro era chicoteado por chupar uma manga no pé, não é? Por muito pouco. Então, essa violência contra a pessoa é uma característica que nós precisamos abandonar na história do Brasil. E as torturas na ditadura foram usadas abundantemente
pela repressão, né? Quer dizer, na minha opinião, a tortura era uma política de Estado que segurava a aventura da ditadura dos militares, porque todo mundo tinha medo. Todos nós sabíamos, sendo presos ou não, que existia tortura. Durante a visita à agência sindical, Rose também falou como foi armada a prisão de Vladimir Herzog, com quem a jornalista trabalhou na TV Cultura. O primeiro a ser preso na redação foi o Paulo Marcum, não é? Aí prenderam vários jornalistas, o Duque Estrada, o Sérgio Gomes, foram prendendo. Eu não sei se eles eram ligados ao Partidão, né? Aí chegaram no Vlado, na sexta-feira. E durante aquela semana tinha um assessor, acho que era assessor de imprensa, que era jornalista, ele dizia que era jornalista, no 2º Exército, ali ligado à repressão, que já ficou na redação aquela semana toda. E aí o Vlado me chamou, isso foi na sexta-feira, o Vlado me chamou e falou, olha, a Clarice veio aí e a polícia foi lá em casa. Eu falei, e agora? Ele falou, vou me apresentar amanhã. E esse Paulo Nunes, se não me engano, dormiu a noite toda lá na casa do Vlado e foi junto com ele de manhã. Naquele dia, que era um sábado, no fim da tarde, começo da noite, o Vlado estava morto na tortura. E eles falaram que foi suicídio. Arquivo Sindical. A história vivida do sindicalismo brasileiro. Muito bem. Que depoimento simples, direto, veraz da Rose Nogueira. Obrigado, Rose. Eu já não te vejo já há algum tempo. Espero que você esteja com saúde e o vigor e aquela vitalidade cívica de sempre. Cléo, chegamos aqui ao final do programa do Repórter Sindical. Eu quero agradecer muitíssimo a sua presença, mandar um abraço ao Ricardo Patá, ao Gonzagão, ao Marcos Afonso, ao Cabral e a tantos outros amigos que temos naquela diretoria, a Isabelzinha e outros companheiros que integram lá a direção da casa. Obrigado, e tem aqui no Repórter Sindical e na agência sindical sempre um espaço para a manifestação do sindicato. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar falando aqui um pouco do trabalho do sindicato e só lembrando também, como você colocou, vamos lembrar que a nossa mudança vai ser a nossa voz ao nosso voto, não é mesmo? E vamos mudar, porque o que nós queremos mesmo é respeito. Igualdade, oportunidade, respeito, dignidade é o que nós queremos e o movimento sindical, tenho certeza que está pronto para isso. O Sindicato dos Comerciários e a UGT, tenho certeza que está. Obrigado, Cléo, obrigado, Eduardo, obrigado, Gisele, obrigado, Ariane Soares, obrigado a todos que ajudam a colocar o programa no ar. Quinta-feira que vem estaremos aqui com um novo programa Repórter Sindical, tratando de assuntos ligados ao mundo do trabalho. Forte abraço. A Agência Sindical apresentou Repórter Sindical. O mundo do trabalho no ar.